Sábado, 21 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Tô chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias de hoje do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Primeiramente, pessoal, gostaria de pedir para vocês: se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes dos esportes e do futebol em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E agora, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Essa imensa massa do Vasco, somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, nesse dia de hoje, sábado, 21 de outubro de 2023, véspera de Vasco e Flamengo no Maracanã, amanhã às 16 horas. Lugar de vascaíno amanhã é no Maracanã, apoiando o nosso time do início ao fim, com uma torcida sensacional, espetacular, como essa torcida do Vasco faz sempre. E estou muito confiante para esse jogo de amanhã. Nosso time a gente vem de uma grande vitória por 1-0 sobre o Fortaleza em São Januário. Gol do nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. Na última quarta-feira, às 21h30 em São Januário, a gente vem de uma grande vitória contra uma grande equipe que daqui a 7 dias vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra a LDU do Equador. E uma vitória fundamental para o Vasco, na minha opinião. Alcançamos os 30 pontos, saímos da zona de rebaixamento. A rodada ajudou, o Santos perdeu para o Bragantino por 3-1 na Vila Belmiro, na quinta-feira, o que manteve o Vasco fora da zona de rebaixamento. O Vasco está em 16º lugar, fora da zona de rebaixamento, e jogou o Santos para a zona de rebaixamento. Agora quem está na zona de rebaixamento é o Santos. Então, pessoal, notícias não podia ser diferente, pensando no jogo de amanhã, né? Jogo aí, como eu falei, estou muito confiante. E a notícia é a seguinte: a escalação do Vasco. O time terá mudanças para o clássico contra o Flamengo. Desfalques contra o Fortaleza. Medel e Paulinho retornam à equipe. Payet deve ser mantido entre os titulares. O Vasco terá mudanças contra o Flamengo amanhã, domingo, às 16 horas no Maracanã. Desfalques contra o Fortaleza. Medel e Paulinho estão à disposição e vão reforçar o time de Ramon Dias no clássico. A tendência é que Medel retorne à zaga no lugar de Maicon, que fez uma boa partida contra o Fortaleza. Paulinho deve entrar no lugar de Marlon Gomes, que deixou o jogo contra o Fortaleza com dores na coxa. A provável escalação do Vasco
para o clássico amanhã. No gol, Léo Jardim. Lateral direita, Paulo Henrique. Na zaga, Medel e Léo Pelé. Lateral esquerda, Lucas Piton. Meio de campo do Vasco, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e o nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. No ataque, Gabriel Peck e Pablo Verratti, nosso centroavante, o nosso pirata da colina. Com o provável, notícia segue, pessoal, com o provável desfalque de Marlon Gomes, Payet deve ser mantido entre os titulares. O francês foi bem e marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Fortaleza. Seu primeiro gol no futebol brasileiro. Com a vitória sobre o Fortaleza, o Vasco chegou a 30 pontos, subiu para a 16ª colocação e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, como eu falei, estou muito confiante para esse jogo. O Vasco vai com moral. A vitória contra o Fortaleza foi fundamental. Ouvi algumas pessoas falando que o Vasco perdeu o Rossi, né, no jogo contra o Fortaleza. Porém, acho que a estratégia do Ramon foi certa, porque o Ramon arriscou colocar o Rossi contra o Fortaleza. As declarações dele na entrevista pós-jogo, ele falou sobre isso. Então, o Ramon arriscou colocar o Rossi contra o Fortaleza. O Rossi ainda não estava 100%, porém o Rossi é uma peça fundamental nessa nova equipe do Vasco, né? O Rossi vinha de números impressionantes, 3 assistências para gols, 1 gol. Em poucos jogos pelo Vasco, né? O Rossi chegando nessa sua segunda passagem pelo Vasco. E o Ramon arriscou, colocou o Rossi e perdeu o Rossi para o jogo amanhã contra o Flamengo, né? O Rossi sentiu. E aí a entrevista coletiva do Ramon Dias após o jogo, o Ramon falou que agora ele vai esperar, não vai mais colocar o Rossi, sem o Rossi estar 100%. O Rossi agora só volta quando estiver realmente 100%. E aí eu vi algumas pessoas falando, né, questionando a estratégia do Ramon de ter colocado o Rossi sem estar 100% e ter perdido o Rossi para o jogo amanhã, para o clássico de amanhã. Na minha opinião, a estratégia do Ramon foi certa, porque o Vasco precisava. Eu trouxe essa informação, tem vídeos aqui no canal no qual eu falei sobre isso. Na minha opinião, a vitória sobre o Fortaleza era fundamental. Então, na minha opinião, a estratégia do Ramon foi certa. O Vasco ganhou o jogo, pessoal. O Vasco ganhou o jogo. O Vasco perdeu o Rossi, porém o Vasco ganhou o jogo. Então a estratégia para o jogo contra o Fortaleza é jogo após jogo. O jogo mais importante era o jogo contra o Fortaleza. Agora sim, o jogo mais importante é o próximo jogo contra o Flamengo amanhã no Maracanã às 16 horas. Então, na minha opinião, a estratégia do Ramon foi certa, pois o Vasco ganhou o jogo. O Vasco alcançou o seu objetivo. Mesmo perdendo o Rossi para o jogo de amanhã. E mesmo sem o Rossi amanhã, eu estou muito confiante para esse jogo de amanhã. A vitória sobre o Fortaleza, na minha opinião, fundamental, dá moral para o Vasco esse jogo de amanhã. Ingressos esgotados, a torcida vai comparecer, a torcida do Vasco vai comparecer, vai apoiar o time do início ao fim. O Ramon Dias conhece esse time do Flamengo. O Ramon Dias era o treinador do Al Hilal, que enfrentou o Flamengo no dia 7 de fevereiro de 2023 agora. O Ramon Dias era o treinador do Al Hilal, que enfrentou o Flamengo pela semifinal do Mundial de Clubes. O Al Hilal teve uma grande atuação, venceu o Flamengo, eliminou o Flamengo do Mundial. O Ramon Dias
na minha opinião, um treinadoraço, treinador top, argentino, treinador à altura do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Agora temos um treinador à altura do Vasco, coisa que não tínhamos antes. Tínhamos um estagiário, na minha opinião, na frente do Vasco, antes do Ramon Dias. Nada contra o estagiário, até porque não o conheço, não tenho nada pessoal contra ele. Nem poderia, pois não o conheço. Analisando profissionalmente. E, na minha opinião, não tem coincidência. O estagiário entregou inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos. Uma vergonha o desempenho que o estagiário entregou o time do Vasco para o Ramon Dias. Então, o nosso treinador, estou muito confiante, como eu falei, no time e também no nosso treinador, que conhece esse time do Flamengo. O Flamengo está com um treinador novo, o Tite, porém acabou de chegar, será o segundo jogo do Tite, ganhou na estreia contra o Cruzeiro no Mineirão em Belo Horizonte. Porém o Cruzeiro vem numa ladeira abaixo, numa queda de rendimento impressionante. O Cruzeiro pode inclusive entrar nesta rodada na zona de rebaixamento. E não sei se sai o Cruzeiro entrando na zona de rebaixamento. Sinceramente, não sei se sai, porque muda tudo. Você disputar um campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, estando na zona de rebaixamento, é completamente diferente do que é muito mais pressão do que você disputar estando fora da zona de rebaixamento. Por isso que eu cito tanto a questão do jogo contra o Fortaleza, que fundamental, que o Vasco saiu, o Vasco ganhou, e graças a essa vitória o Vasco saiu da zona de rebaixamento, e com a derrota do Santos para o Bragantino, o Vasco se manteve fora dela. Então o time vai mais leve. O Vasco vai para esse jogo amanhã mais leve, confiante. Então estou muito confiante para amanhã. Então, pessoal, notícias aqui, outras notícias, que é o seguinte: saiu uma notícia que é sobre a tabela do Brasileirão, que a CBF detalha jogos das rodadas 30 a 34. Duelo Flamengo e Bragantino pela 30ª rodada será no Maracanã, em data que ainda será definida. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, desmembrou mais 5 rodadas da Série A nesta quinta-feira, ou seja, ontem, da 30ª até a 34ª rodada. Os confrontos serão realizados entre os dias 29 de outubro e 12 de novembro. O jogo entre Flamengo e Bragantino, da 30ª rodada, foi adiado para uma data que ainda será definida. O rubro-negro desejava mandar o jogo no Maracanã, mas o estádio estará indisponível em razão da final da Libertadores no dia 4 de novembro, jogo entre Boca Juniors e Fluminense. Fortaleza e Cruzeiro, também da 30ª rodada, será adiado em razão da presença da equipe tricolor na final da Sul-Americana. Há ainda indefinição sobre a data de Fluminense e São Paulo pela 32ª rodada, por causa da participação do time carioca na final da Libertadores. Também estarão entre os confrontos nessas rodadas clássicos como Corinthians e Santos, Vasco e Botafogo, Flamengo e Fluminense, América Mineiro e Atlético Mineiro. Com a atualização também ficou definida a realização de Vasco e Botafogo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 32ª rodada. Pessoal, essa informação é um mero protocolo, essa definição. Esse jogo será em São Januário. Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esse jogo será em São Januário, na minha opinião, informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco. O Vasco, para cumprir os prazos, existem prazos no regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, para cumprir esses prazos,
ficou definido, precisava ser definido ficou definido o Raulino de Oliveira e Volta Redonda, porque o Vasco precisava deixar claro que jogaria no estado do Rio de Janeiro e tinha esse prazo a ser cumprido. Então colocou-se o estádio Raulino de Oliveira. Vamos lembrar aí do jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo, o Vasco deixou o Mané Garrincha em Brasília, o estádio Mané Garrincha em Brasília, de sobreaviso, pois precisava cumprir prazos, precisava ter um estádio. Então, ao mesmo tempo, né, o Vasco vinha negociando Maracanã, São Januário, tanto que o jogo foi em São Januário. Quando saiu a definição, quando o Vasco conseguiu, assinou, né, quando o Vasco confirmou que seria em São Januário, aí o Vasco descartou o Mané Garrincha. Então essa questão do Raulino de Oliveira no clássico contra o Botafogo é a mesma coisa. Raulino de Oliveira está na manga, o Vasco deixou o Raulino de Oliveira na manga de sobreaviso, porém, informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco, Vasco e Botafogo no dia 5 de novembro, é um domingo, será em São Januário. Será em São Januário. Em breve vou trazer atualizações sobre isso aqui no canal, assim que o Vasco confirmar. A diretoria vascaína buscava a liberação de São Januário para sediar o jogo em sua casa, mas por enquanto não recebeu um aceno positivo da Polícia Militar. É exatamente isso que eu estou falando. Isso está dentro do prazo, isso está andando essa situação, e em breve, na minha opinião, o Vasco vai confirmar Vasco e Botafogo em São Januário, dia 5 de novembro, é um domingo. Provavelmente às 16 horas, 16 ou 17 horas, provavelmente às 16 ou 17 horas, porque esse jogo será transmitido ao vivo em TV aberta, na TV Globo. Neste período, o Botafogo, inclusive, pode confirmar matematicamente o título. Atualmente ele tem 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. Pessoal, eu quis trazer essa notícia isso gerou ontem muita indignação de muitas pessoas que cobrem o Vasco, muitos canais do Vasco, muitos canais no YouTube do Vasco. Ontem essa notícia gerou aqui, que eu acabei de trazer, sobre a rodada. A CBF estava esperando o Flamengo, definir a situação para confirmar isso aqui, né? Então, isso gerou muita indignação ontem de todos os vascaínos, todos os jornalistas que cobrem o Vasco. Então, pessoal, a gente está chegando no final desse vídeo, vou voltar com atualizações do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Lugar de Vascaíno amanhã é no Maracanã. Vamos vencer amanhã 1-0, gol de Pablo Verrete. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.